Olá, sejam bem-vindos ao canal Estar Presente. Eu sou Aristóteles, o criador desse projeto, onde nós falamos sobre estresse, qualidade de vida e estado de presença. Nós estamos continuando o estudo, os exercícios do livro Celular Como Dar um Tempo. Hoje é o 5º dia de atividades práticas. A primeira coisa que eu quero fazer é te perguntar, e aí, você começou a usar o PPP? Nós falamos do PPP na aula passada. Para quê? Por que agora? E para além de. Esse PPP é um filtro. Quando bate aquela vontade, aquela ansiedade de usar o celular, você aguarda alguns segundos e usa o PPP. E ele pode servir como um filtro, como um obstáculo naquele hábito, naquele condicionamento de usar o celular sem nem pensar antes de fazer isso, né? Então ele ajuda você a pensar antes de fazer essa atitude, tá bom? Então é só um lembrete, use o PPP, ele é muito importante. Ok, uma segunda coisa que eu quero fazer com você é o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta, uma reflexão, na verdade. Você usa redes sociais, né? Aplicativos de redes sociais no seu celular, imagino eu. Então, caso você use, eu quero te perguntar o seguinte, quais são esses aplicativos? Pense aí um pouquinho, quais os que você mais usa. E a outra pergunta é o seguinte, se você fosse pagar para utilizar esses aplicativos de rede celular, quanto você estaria disposto a pagar por semana? Legal, né? Uma boa pergunta. Pense aí um pouquinho. Quanto você estaria disposto a pagar semanalmente para utilizar um aplicativo de rede social no seu celular? Beleza. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu trago é o seguinte. Rememore uma experiência boa que você tenha vivido nesses últimos tempos, né? Recentemente. Uma experiência em que você pode ter estado com alguém ou ter feito alguma coisa e que foi significativo, fez você vibrar por dentro, fez você se sentir feliz, fez você se sentir reconhecido, gratificado. Pense aí, o que você fez nos últimos tempos, 2 ou 3 experiências que mexeram profundamente com você, que foram legais, que valeram a pena, tá? Beleza. À medida que você reconhecer essas experiências, eu te pergunto o seguinte, se eu fosse te pagar para você não viver essas experiências, para voltar no tempo e não ter vivido essas experiências, quanto você acha que essas experiências valeriam? Pense um pouquinho aí, tá? Nós colocamos 2 situações diferentes, tá? Para vocês pensarem. E é um pequeno exercício para a gente conseguir perceber o valor das redes sociais, do acesso que a gente tem às redes sociais e o valor que a gente dá às coisas reais, às coisas da vida que podem trazer gratificação para a gente, que podem fazer com que nós nos sintamos bem. Normalmente, as coisas da vida, elas têm um peso muito maior, elas têm muito mais valor do que as coisas das redes sociais. E em cima disso a gente vai trazer uma proposta aqui para vocês. Essa é a proposta principal de hoje. Desinstale os seus aplicativos de rede social do seu celular. Eita, caramba, Ari, você foi fundo, hein? Botou o pé na jaca agora, né? Calma, deixa eu te explicar melhor. O que a gente quer é só que você desinstale durante esses 30 dias de treinamento os aplicativos que com um clique já te colocam lá dentro da rede social. Na verdade, o que a gente quer é criar mais um obstáculo. A gente não quer que você não acesse as redes sociais nesses 30 dias. A gente pensa que vocês podem estar acessando as redes sociais pelos navegadores. Pelo Google, por exemplo. Se você colocar lá no Google facebook.com, o Google vai te colocar lá no Facebook, você coloca seus dados e beleza, o acesso está tranquilo, não é isso? Só que é um pouco mais difícil, é um pouco mais demorado. Então a gente chama isso de obstáculo.
Então, retirar os aplicativos durante esses dias que a gente está treinando vai ser um obstáculo que vai tornar um pouquinho mais difícil o acesso, ok? E tornando um pouquinho mais difícil, já cria um pouquinho mais de distanciamento, ok? E aí, o que acontece quando a gente faz essa experiência? Tá? É uma experiência que é para a gente conseguir ir criando esse distanciamento e percebendo que existem outras coisas na vida, tirar o condicionamento, porque o condicionamento, quando a gente está condicionado a fazer uma coisa, o hábito, né, ele é muito rápido. A gente vai e faz sem consciência. E a nossa proposta aqui é a gente fazer as coisas com consciência. A outra coisa que a gente quer falar também que está relacionado a isso é que tem aquela situação da FOMO. Nós falamos da FOMO em vídeos passados. A FOMO é a Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, medo de estar perdendo alguma coisa, tá? Que ela é muito comum quem usa celular, redes sociais, que a gente quer sempre estar atualizado, quer sempre saber o que está acontecendo, não quer perder postagens. E essa coisa de desinstalar, de começar a colocar essas barreiras, vai começar a mexer com isso, tá bom? Então se prepare. A FOMO, ela pode ser encarada, não é o fim do mundo, tá? E uma das coisas que a gente pode fazer para encarar a FOMO é lembrar que existe um mundo de outras coisas boas que a gente pode estar aproveitando, pode descobrir. A gente pode lembrar também as coisas ruins que estão nas redes sociais. Por exemplo, às vezes a gente fica insatisfeito com a nossa própria vida de ver como a vida dos outros é maravilhosa, como eles viajam, como eles fazem coisas tão legais e de repente eu não faço. Bate meio que uma inveja. Então, a gente quando diminui o tempo nas redes sociais, diminui também isso, diminui essas provocações, esse instinto de olhar para o outro, de ficar se comparando, tá? Então, existe a FOMO e existe a JOMO, que é Joy of Missing Out, a alegria de ficar de fora. Então a gente vai começar um caminho de descobrir essa alegria de ficar de fora do celular e perceber que existem coisas legais que estão fora do celular que a gente pode experimentar também, tá? Então essa é a nossa proposta de hoje. Desinstalar os aplicativos das redes sociais, e você vai ficar usando os navegadores para acessá-los, tá? E aprender a lidar com a FOMO, usar esse tempo de sobra para estar com as pessoas, tá bom? E assim reconstruir a sua relação com o celular. Essa é a nossa proposta de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente semana. E chamem seus colegas, familiares para participar também dessa atividade e seus comentários, suas críticas, suas sugestões, eles são sempre bem-vindos, tá bom? Até mais. Boa semana para vocês.